Pessoal, meu nome é Gabriel Fonseca Rezende, eu sou formando em Psicologia, eu sou espírita e gostaria de contribuir um pouco para com um assunto que surgiu nos grupos de WhatsApp do Espiritismo, que veio à tona por quê? Por causa de um áudio que o Divaldo Franco responde uma pergunta sobre ideologia de gênero. Primeiramente, eu gostaria de falar que eu tenho um profundo respeito pelo Divaldo, sou muito fã dele, sou fã também das obras da Joana de Ângeles e por todas as palestras, todos os livros que eu já li, eu sei que ele tem um profundo respeito por toda essa questão, essa diversidade de um assunto que abarca tudo, que é sexualidade. A questão da sexualidade realmente é um assunto muito complexo e bastante coisa tem surgido nos últimos tempos, o que tem tornado o assunto mais complexo ainda. Então, eu vou falar um pouquinho dos conceitos para que a gente tenha clareza daquilo que a gente vai tratar aqui. Por exemplo, sexo, identidade de gênero e orientação sexuais. Tudo isso está no campo da sexualidade. No entanto, são coisas diferentes. Falando de sexo, aqui nós estamos falando do aspecto físico, dos cromossomos e da genitália. O macho tem uma genitália, a fêmea tem outra genitália e ainda tem os casos intersexos, que os cromossomos não condizem com a genitália e vice-versa. Então, não existe apenas macho e fêmea. Isso a gente tem que ter ciência para ficar claro quando a gente for analisar qualquer obra espírita ou não espírita. Então, a questão física é dada. Não há uma teoria que vai dizer se a pessoa é macho ou é fêmea ou intersexo. É dada. É uma questão física. Assim como o branco é branco, assim como o céu é céu. Saindo da questão anatômica, nós vamos para a questão do gênero. A questão do gênero envolve o que é ensinado, do que é ser homem ou do que é ser mulher, o que é ser masculino, o que é ser feminino. Então, por exemplo, homem só pode usar azul, mulher só pode usar rosa. Isso é uma questão de gênero. Isso é uma questão que é ensinada, é cultural. Dentro da questão dos gêneros, ainda tem o que o homem pode vestir, o que a mulher pode vestir, o que o homem pode brincar e o que a mulher pode brincar. Essa questão de gêneros é a parte mais delicada, porque como é uma questão ensinada culturalmente, afinal, por exemplo, nós temos os escoceses que utilizam saia. E aqui no Brasil, por exemplo, os homens não podem utilizar saia. No gênero também, a gente não pode pensar só em masculino e feminino. Há uma gama de infinidades entre essas duas coisas. É um arco-íris, como o Haroldo disse na resposta citada por Divaldo. Separado disso, nós temos a questão da orientação sexual, em que as pessoas misturam, fazem uma salada mista e por isso dá esse tanto de controvérsias. A orientação sexual está vinculada ao afeto, ao desejo sexual. Se eu tenho desejo sexual por pessoas do mesmo sexo, eu sou homossexual. Assim tem a heterossexualidade, a bissexualidade, a pansexualidade e diversas outras, porque novamente nós temos uma infinidade de coisas. Então, a sexualidade envolve essas três esferas. O problema é que quando a gente fala homem, a gente coloca homem como sendo as três coisas. Ou quando a gente fala macho, a gente coloca como sendo as três coisas. Então, na cabeça nossa, na cabeça do senso comum, macho é aquele que tem a genitália masculina, que tem a genitália de macho, que é homem na questão de masculinidade e que é heterossexual. Isso não é verdade. Por exemplo, nós podemos ter um homem com a genitália masculina que se identifica como um heterossexual, mas que gosta de utilizar roupas femininas, que é o crossdresser, ou, dependendo da forma como você vê, o travesti. Então, quando se fala de sexo, é algo dado pela anatomia física. Quando se fala de orientação sexual, já é algo em que a pessoa nasce com aquilo. Por isso que não existe cura gay. Não tem como você modificar a orientação sexual de uma pessoa, porque a orientação sexual é a pessoa que nasce com aquilo. Então, o sexo e a orientação sexual não é uma construção social. Já na questão da identidade de gênero, é uma construção social, porque a sociedade que diz que azul é para homem, que rosa é para mulher, que homem brinca de carrinho, que mulher brinca de boneca. O problema dessas questões é que se um homem, por exemplo, quer ser um dançarino e começa a fazer aula de balé,
ele sofre preconceito por isso. Talvez aquela alma, ela tenha o propósito de ser dançarino e um exímio dançarino. Da mesma forma, uma menina que quer ser piloto de Fórmula 1, ela não pode ser, por quê? Porque é ensinado pela sociedade que isso não é para mulher. Então, o gênero sim é uma questão que a gente tem que discutir, afinal são construções sociais. Pode ser que o rapaz que quer ser dançarino seja heterossexual. E pode ser que a mulher que queira ser piloto de Fórmula 1 seja heterossexual. E também não tem importância eles serem homossexuais. Afinal, nós estamos numa sociedade em que há uma diversidade de pessoas. É muitas diferenças em que o Espiritismo nos ensina que temos que respeitar, que temos que amar e que temos que sentir empatia. A questão da ideologia de gênero, veja bem, de gênero e não de sexo, ela vem falar exatamente disso. Por quê? Por causa de uma coisa ensinada, como o Mandela fala, as pessoas não nascem odiando, as pessoas aprendem a odiar. Da mesma forma, os preconceitos surgem. A pessoa não nasce com preconceito, elas aprendem a ter preconceito. Quando se ensina que tal coisa é de homem, masculino, e tal coisa é de mulher, feminino, nós estamos ensinando as crianças a terem preconceito das coisas. Nós estamos ensinando com que as crianças coloquem tudo em caixinha. Então, por exemplo, se um menininho utiliza rosa, ele vai sofrer preconceito na escola. Por quê? Porque foi ensinado às outras crianças que ele não poderia utilizar rosa. Então, a ideologia de gênero, ela vem falar pra gente assim: gente, não ensina para as crianças que existe coisa de mulher e coisa de homem. Vamos deixar, porque as coisas não são de mulher e de homem. As coisas são. E as pessoas podem utilizar dessas coisas. As crianças, as personalidades, elas têm que ter uma infinidade de gamas para que elas se desenvolvam. Então, a dança pode ser utilizada pelo homem. Então, questões matemáticas, questões de força pode ser utilizada pelas mulheres. E quem vai dizer o que cada pessoa vai utilizar? O próprio espírito. O espírito nasce com um propósito, como nos fala lá no livro dos espíritos, que os espíritos encarnam para também cumprir a parte na criação. Sendo assim, as crianças elas vão se desenvolverem, como uma semente se desenvolve. E elas também vão poder utilizar todo o arcabouço de possibilidades para fazer com que o propósito da vida delas se manifestem no nosso mundo. Além do mais, quando a gente não ensina para as crianças o que é ser masculino, o que é ser feminino, nós começamos a desconstruir possíveis preconceitos. Nós começamos a desconstruir possíveis suicídios. Por quê? Crianças que não têm conflitos no gênero, como bem diz Haroldo, que na verdade são exceções, elas começam a achar que não estão dentro da sociedade. Então, se a gente deixa aberto isso, elas se sentem acolhidas, se sentem confortáveis com elas mesmas, não se sentem aberrações e nem uma alucinação psicológica. Em contrapartida, as crianças que não têm conflito nenhum vão aprender a respeitar essa diversidade, porque vai ser ensinada a elas. Então, o problema que as pessoas vêm falar em ideologia de gênero é porque, primeiro, igual eu disse, confundem, achando que se você falar de gênero, isso vai interferir na orientação sexual. E isso não vai interferir. Outro problema é que as pessoas falam: ah, mas falar para criança? Nossa, mas para criança não, deixa para falar depois. O grande problema dessa teoria de deixar para falar depois é que muitos preconceitos começam quando as crianças são apetitinhas. Então, mais fácil tirar esse preconceito lá, quando eles estão começando, do que depois. Então, o que acontece no Brasil? No Brasil, se fala em identidade de gênero, ou seja, ensina-se a gama de possibilidades que pode haver na nossa sociedade. E isso vai desmistificando, até que um dia, quem sabe, tenhamos uma sociedade em que não há mais homofobia e nem suicídios por homofobia e nem violência por homofobia e várias outras LGBT-fobias. Eu estou falando muito de homofobia, mas sempre que eu falo homofobia, eu quero falar dessa gama de pessoas que, infelizmente, ainda hoje, no ano de 2018, sofrem muito preconceito. E por isso são agredidas fisicamente, verbalmente, psicologicamente e também se agridem. Atualmente, utiliza-se o termo ideologia de gênero de forma pejorativa,
Porque as pessoas que não concordam com se falar em identidade de gênero nas escolas, falam que ensina-se na escola uma ideologia de gênero, em que isso significa uma doutrinação para que os meninos larguem de ser meninos e as meninas larguem de ser meninas, no sentido sexo, no sentido orientação sexual. Só que o que acontece nas escolas não é isso, não é esse termo pejorativo. Não existe essa doutrinação nas escolas. Por quê? Porque o sexo é dado, a orientação sexual é quando a pessoa nasce, ela já tem. Então o que se faz é uma tentativa de desmistificar essa questão de gênero nas escolas, que vai trazer, possivelmente, na minha visão, na minha opinião pessoal, mais respeito, mais empatia, mais amor. O que é qualidades que o Espiritismo busca na sociedade, busca ensinar na sociedade, fazer com que as pessoas vivam, e é uma qualidade necessária para o mundo de regeneração. Fica aqui a minha reverência a Divaldo. Por quê? Porque ele é um cara que eu gosto muito. Fica aqui a minha reverência a Joana de Ângeles, e é uma contribuição para que vocês possam pensar e, de fato, ver como é complexo esse assunto de sexualidade. O que eu acredito é que o Divaldo entendeu o termo ideologia de gênero como um termo pejorativo que é utilizado. Então, como diz Kardec, a nossa língua realmente é um dificultador muito grande para a nossa comunicação, porque a gente utiliza vários termos para as coisas diferentes e o mesmo termo para as coisas diferentes. Então, homem a gente utiliza para sexo e para orientação sexual e também para gênero. Logo, quando a gente fala em alucinação psicológica, talvez nós temos que nos remeter às alucinações, às aberrações psicológicas que são formadas devido a essa sociedade em que não se discute identidade de gênero, porque essas pessoas provavelmente vão ser mais violentas porque sofrem muito preconceito. Essas pessoas vão ter muita dificuldade em se encaixar na nossa sociedade porque se veem à margem da sociedade desde criancinha nas escolas. Então, a alucinação psicológica, a aberração psicológica está no conflito em que essas pessoas desenvolvem por não ser aceitas na sociedade e não nelas próprias, por serem quem são. Fica aí meu recado, agradeço a atenção e espero que nós, como os espíritas, de fato nos posicionemos em todas as questões da sociedade, porque nós temos um papel fundamental, assim como todas as outras pessoas, e não podemos nos omitir enquanto cidadãos. Temos sim que discutir e temos sim que levar o amor, a empatia e o respeito a todas as instituições públicas e instituições sociais.